18 minutos finais, mais ou menos. Mas nós já estamos ao vivo. Boa noite, Ei, pessoal. beleza. Quanto tempo? 2 semanas sem estar com vocês aqui. Que delícia, que saudade. E vamos aqui, então, mais uma vez, trazendo muita integração, né? Porque nada mais do que falar de geometria sagrada é falar de integração, né? É de falar de conhecimentos intrínsecos do universo e nosso, né? Nesse momento de transição planetária, então a gente busca muito esse despertar espiritual, né? E esse despertar espiritual, a gente desse novo humano, a gente procura sempre buscar essa integração do nosso emocional, da razão, do corpo, do físico, do equilíbrio em si. Então, as geometrias sagradas, elas são muito importantes, elas são consideradas como um alfabeto do universo, digamos assim. E aí A linguagem universal. eu vou delegar essa função para os nossos universitários e vou ficar mais... Deixa eu dar boa noite. Deixa eu dar boa noite. Boa noite, meu povo. Olha, para mim, a minha imagem está congelada, não sei para vocês. Para mim também. Eu também. Pronto, mas eu estou aqui, está dando para ouvir minha voz, está tudo bem. A Letícia e a Yara estamos aqui juntos, mais uma vez, nós 4, neste bate-papo delicioso, hoje falando de geometria sagrada. Passar a palavra para Silvano, para Lena, para que eles tomem conta aí da live, e a gente hoje fica aqui de aluna. Vamos lá, mestres. Isso remonta conhecimentos muito antigos, né? Quer falar um pouco antes de eu começar a entrar na parte técnica, Léo? Alguma coisa que você Acho sinta? que a Yara já trouxe a introdução, assim, né, de que a geometria sagrada é a linguagem do universo, né, e a gente pode perceber e se conectar com ela em tudo, né, no ar que a gente respira, na natureza que a gente vê, em todos os padrões que existem, tudo que existe na realidade que a gente percebe é construído e estruturado e ancorado a partir de uma geometria. Sim, sim. Então, E se nós olharmos a natureza, né? Se nós olharmos a natureza, a geometria sagrada está em tudo na natureza. Sim. Eu vou começar falando justamente um pouquinho disso. Desde que a humanidade se entende por humanidade, né, nós buscamos um sentido, uma forma de entender e nos conectar com o divino, né? E antes da ciência se tornar a ciência que nós conhecemos hoje, né, nós temos muito da filosofia nesse campo de buscar essa interconexão entre, né, o nosso mundo físico e o divino e o espiritual. Os filósofos gregos, muitos filósofos gregos, né, assumiam justamente essa ideia de que a matemática e a geometria são as línguas divinas. São a língua divina, a linguagem de Deus. A gente não vai entrar na parte da matemática hoje, porque é realmente coisa muito complexa para a gente estar falando, né? Mas é você entender que os números, de certa forma, eles são universais também, assim como a geometria, tá? Então, E estão intimamente ligadas, né? Números e sim, geometrias têm ali uma correlação muito clara, digamos assim, a partir do momento em que a gente percebe, né? Presta atenção nesse sentido. exatamente. Até porque quando a gente fala dos símbolos geométricos, a gente conta
os números de vértices, de lados, de ângulos, os próprios ângulos também. Então, eles estão intimamente ligados, né, a uns aos outros, a geometria e os números, né? Eu vou começar falando, né, do, dos conceitos mais básicos e das interpretações que nós vamos tendo a partir deles, né? Por exemplo, quando a gente pensa no ponto, Eu, muita ah, gente não enxerga eu só como ia dizer que você vai falar justamente das que a gente mais conhece, né? Que são mais conhecidas. Você vai trazer um pouco essa. Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente, né, para ajudar visualmente, mas esse começo que eu vou falar, a gente não tem imagem porque é realmente muito simples. Eu acho que todo mundo consegue pegar, né, as ideias mais básicas. Quando for aumentando um pouco a complexidade, aí a gente já vai para a parte das imagens nos auxiliando. Sim, Então, assim, primeiro nós temos o número um relacionado ao ponto, que é a nossa individualidade, a nossa essência, o nosso centro. Nós temos o número 2 relacionado com uma linha, um segmento de reta, na verdade, porque a ligação entre dois pontos, que a linha, na verdade, ela tende ao infinito para os dois lados. E a partir daí começa, então, os símbolos geométricos que a gente já conhece. O 3, o 2, no caso, representa a dualidade, né? Conceitos que nós amplamente vemos e muitas vezes até ficamos presos aqui no mundo material e que nós precisamos justamente aprender a desmistificar, desassociar, sair desse conceito de segmento de reta, que é uma linha interligada entre dois pontos, e perceber que a linha ela é infinita nos dois sentidos. Na verdade, são infinitos pontos interconectados, alinhados, indo ao infinito em suas duas direções, né? O triângulo, ele é o conceito de equilíbrio, a forma mais perfeita em equilíbrio é o triângulo. As mesas, por exemplo, você sabe, a maioria das mesas que nós temos hoje tem 4 pontos de apoio. Então é normal a gente ter uma mesa bamba em algum ponto. Se fizer uma mesa triangular, não fica bamba. Ela sempre se mantém equilibrada. Não perde seu equilíbrio em momento nenhum. 3 é justamente este equilíbrio. que legal. Aí Isso aí a gente vai para o quadrado, Rapidinho. né? O triângulo também é o símbolo da manifestação, né? Quando a gente traz a manifestação da realidade é através do triângulo. certo. E a partir daí nós temos os demais polígonos bidimensionais, né? Quadrado, pentágono, e cada um com seu respectivo significado. Eu prefiro me abster a esses, né, esses iniciais, para a gente poder dar vazão aos símbolos mais conhecidos a partir daí. Certo. Para além disso, no final de tudo, digamos assim, dos polígonos, está o círculo, que seria o polígono com infinitos lados. São tantos lados que nós não conseguimos enxergar um lado. Ele se apresenta-se para nós sem lados, em sua perfeição. É o símbolo que nós temos de perfeição. Quando nós vamos para o 3D, tem a esfera também, né? Então, assim, nós entendemos, conceituamos, né, a ideia de perfeição através do círculo. Então, o círculo, ele acaba sendo um dos, se não o, né, símbolo mais utilizado, amplamente utilizado nos conceitos da geometria sagrada. E, né,
E é a partir de combinações com círculos, por exemplo, que muitos símbolos amplamente utilizados por muitas culturas ao longo de muito e muito tempo surgiram e se perpetuam. O primeiro deles que a gente vai falar aqui é o Vesica Piscis, que em tradução do latim é a bexiga de peixe. A tradução da bexiga de peixe. Tem uma outra imagem mostrando o círculo antes. Os dois círculos. Isso, esse aí. Esse é o símbolo do Vesica Piscis. Que, como minha mãe já deu um spoiler ali, né? Ele é amplamente utilizado principalmente na cultura cristã, né? Na época do Império Romano, os cristãos, quando o cristianismo ainda não tinha sido unificado, eles usavam esse símbolo para se identificarem entre si, né? Era uma forma deles mostrarem para outros cristãos que eles eram cristãos, justamente por conta das derivações que nós temos a partir daí. Você consegue reproduzir a imagem um pouco menor, porque a legenda aqui embaixo está cortando um pedaço do símbolo de baixo. Nós temos aqui, né, a partir do Vesica Piscis, isso aí, agora eu mostro. A cruz, a lua crescente, que é um dos símbolos também do islamismo, que é uma das vertentes do cristianismo, porque o Islã também reconhece, né, Cristo como um dos profetas. O cálice, tanto associado, né, à transformação da água em vinho por Jesus, quanto do chamado Santo Graal, né, e o peixe, aparecendo aqui embaixo. Um símbolo, sendo que esse do peixe, né, é justamente o símbolo mais utilizado até os dias de hoje a partir do Vesica Piscis, que é esses dois Piscis, que são esses dois círculos. É importante observar que para a formação desse símbolo existe uma simetria muito forte, aonde o vértice do círculo, né, essa borda externa de cada um dos círculos precisa tocar o centro dos círculos, né? Quando a gente faz a circunferência com o compasso, a gente precisa ter um centro de apoio. Então, o círculo que está do lado, ele toca o centro do outro círculo. E assim produzindo essa simetria. A partir daí, nós temos, né, muitos outros símbolos que vão derivando da combinação de círculos, né? E a gente vai falar de uns agora que meio que vão se complementando. A gente tem a semente da vida, né, que são 7 círculos, né, organizados, representando a perfeição. Os 7 dias da criação, as 7 cores do arco-íris, né? E, assim como o número 7 está amplamente relacionado também à questão da espiritualidade, da perfeição, entre outras coisas. A gente vai falando aqui de forma resumida sobre cada um deles, porque é muita coisa, depois vocês podem até fazer uma pesquisa mais ampla, né, no Google para conhecer um pouco mais sobre esses símbolos. Tem realmente muito conteúdo, né, relacionado tanto à parte conceitual mesmo, né, matemática e filosófica, quanto espiritual a partir daí.
A semente da vida, por exemplo, ela tem muito a ver com fertilidade, né? Com o renascimento, né? É um símbolo ancestral e ele tem um significado, essa florzinha que está se mostrando no centro, né? A interseção entre os círculos. Eu vou falar um pouco mais dela na, no, no que se desdobra a partir da semente da vida, que é a flor da vida, A flor da vida. né? A flor da vida é uma extrapolação da semente da vida. Não cadê a imagem da flor da vida, é isso. É uma extrapolação da semente da vida. Sim. E é um, como é que eu posso dizer? É um símbolo, né, que tem imenso poder na geometria sagrada. Ele é amplamente utilizado nas mais diversas culturas. Ele tem uma representação assim absurda. Ele aparece se eu não me engano, eu não me lembro se é no Quem Somos Nós ou se é no Try Prosperar, né? Que eu assisti falando justamente sobre o quanto ela se mostra ao longo de diversas culturas em diversos lugares do mundo, né? E ela, para mim, é uma representação fantástica do que nós vivemos hoje. Lógico, vale lembrar que essa flor da vida, como a gente vê, é uma simplificação da ideia real. Porque ela, assim como a linha, assim como o círculo, ela também é infinita. Ela se estende com os círculos se complementando dessa forma para todos os lados. Ela não está presa a esse padrão hexagonal que nós estamos vendo, né? Mas existe uma interpretação que eu faço dela, né, e que eu acredito que muitas outras pessoas devam fazer também, podem fazer também, eu não acho que seja exclusivamente minha, né, é que ela representa o conceito que Greg Braden descreve como a matriz divina, a Exato. fonte da criação, a forma como o nosso universo de fato existe, como ele se manifesta. Se você imaginar cada um desses círculos separados como uma consciência individual e todos esses círculos juntos como a fonte criadora, né, se expressando e se manifestando através de infinitas consciências e gerando a matéria como nós conhecemos, nós veremos justamente a interseção desses círculos, né? Esses pequenos pontos que lembram o Vesica Piscis, né? A interseção do Vesica Piscis, como sendo a matriz em si, a matéria, o espaço aonde as consciências interagem umas com as outras. Contém todos os padrões da criação, né? Esses pontos, essas interseções, é onde a matéria se manifesta e onde nós podemos experienciar a vida como nós experienciamos aqui. Por isso E que é onde ela, todas as outras formas geométricas estão inseridas. Todas as outras formas a gente consegue visualizar a partir de ligações de pontos desses centros que contém aí a flor da vida. sim, a gente vai observar, né, se a gente traçar linhas, né, nesses espaços que eu estou falando, nessas interseções entre os círculos, a gente consegue chegar a todas as formas geométricas, né? E não só nesses pontos, mas principalmente nesses pontos, né? A gente consegue chegar a todas as formas geométricas, a gente consegue chegar, extrapolar para o 3D, né? As três dimensões e chegar também aos sólidos, né? Que a gente vem aqui aos sólidos platônicos, né, que filosoficamente, né, na verdade eu ia começar por eles, mas foi fluindo, então vamos seguindo. Né? Temos os sólidos platônicos,
assim chamados porque foram conceitos criados, né, por Platão e depois desenvolvidos, se não me engano, por Pitágoras, conceitos a partir desses sólidos, né, em que o próprio conceito de átomo surge a partir desses sólidos. A ideia de que a matéria ela chega num ponto em que se torna indivisível. Átomo, do grego, significa justamente isso. O á de não e tomo de divisível. Então, eu não me recordo se foi em Platão ainda, ou se já foi Pitágoras depois, que pegou o conceito desses sólidos e tentou aplicar a ideia de átomo, né? E associou cada um desses símbolos a um elemento. Importante observar, né? O primeiro que aparece de forma triangular é o tetraedro, que ele é um sólido que possui 4 triângulos, se, né, intercona como uma pirâmide, só que a pirâmide ela tem uma base quadrada. Nesse caso, ela tem a base triangular. São 4 triângulos equiláteros, né, com lados iguais, que se interconectam para formar esse símbolo. E ele foi associado ao elemento fogo. Deixa eu só aproveitar rapidinho para falar uma coisa que está vindo, né, que você já falou antes e que eu acho importante ressaltar, que na geometria sagrada, 2 conceitos, ou 3 talvez, são essenciais, que é a similaridade, como você já falou, né, você sempre vai ver a similaridade a partir da ideia de que tudo é um espelho, né? Então, tudo vai estar similar no universo, né? O equilíbrio, também tudo vai estar equilibrado. Então, sempre as formas e os padrões vão ter a mesma referência, digamos assim. Então, se é um triângulo que compõe o tetraedro, esse triângulo tem os 3 lados iguais, vão ter ângulos iguais, vão se juntar numa inclinação igual, sempre buscando o equilíbrio e a harmonia. Exato. E Exato. em todas essas geometrias, todas elas têm o triângulo inserido. Não Sim. Equilíbrio. Sim, se a gente desconstruir outros, né? Porque ali a gente tem mesmo o pentágono, aí a gente poderia desconstruir para triângulos, mas, em geral, essas figuras geométricas, elas têm sempre uma complementação, uma tem uma relação com a outra. A gente tem como base triangular o tetraedro, o octaedro, que está logo abaixo, e o icosaedro, que está abaixo também do octaedro. Mas quando a gente fala do cubo e do dodecaedro, ele tem quadrado e pentágono, né? A gente consegue reduzir a triângulos também, né? Se a gente traçar os vértices e tal, mas aí eles já não são triângulos equiláteros, como a gente está falando, não são triângulos que possuem esses lados iguais, né? Então a gente tem aqui o tetraedro, né, que foi o primeiro, ele está associado ao elemento fogo, né? E a gente fala a importância da simbologia também, porque quando a gente busca, né, nos conectar com a geometria sagrada, a gente também nos conecta a aquilo que ele está associado, né, dentro da nossa egrégora humana, né, cultural, social, espiritual. Então, além do tetraedro, nós temos o cubo, né, que vem logo em sequência, são 6 quadrados alinhados. A gente conhece como um dado, por exemplo. A gente fala o dado de 6 lados, muito utilizado em jogos. Na verdade, todos esses símbolos podem ser convertidos em dados e tem jogos que utilizam como dados também. Mas esse é o que é mais famoso, né? O hexaedro ou o cubo. O prefixo do nome
né, sempre vai estar relacionado ao número de lados. Tetraedro, são 4 lados. Né? Hexaedro, 6 lados. Que é Decaedro, 10 lados. o hexaedro, que é o cubo, ele está associado ao elemento terra. Né? Aí nós vamos ao octaedro, que é o 8 lados, né? São 8 lados triangulares, formando como se fossem duas pirâmides sobrepostas, uma de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo. Só de pensar na pirâmide do Egito, né? E colocar uma outra invertida do outro lado, né? Para baixo. Você chega à ideia, ao conceito do octaedro. Né? Possui 8 lados, todos, né, triângulos equiláteros, e ele está associado ao elemento ar. Depois nós vamos ao dodecaedro, que são 12 lados, são 12 pentágonos, né, alinhados, e ele está associado ao elemento éter, ou ao universo, ou à vida, de certa forma, né, ao que transcende muitas vezes a matéria, mas que no passado chamavam de éter. E por último, o icosaedro, que são 20 triângulos organizados, bonitinhos, associados ao elemento água. Então, a gente fala sobre essa simbologia para que justamente cada um possa se conectar com aquilo que faça sentido dentro do seu propósito, da sua espiritualidade. E a partir daí, né, outras coisas vão surgindo, outros símbolos vão surgindo. A gente tem, por exemplo, a Merkaba, né, que é um símbolo muito presente no judaísmo, que ele vem a partir de um tetraedro. Sim. O primeiro símbolo planificado tem o tetraedro com isso. A partir do tetraedro, nós chegamos à Merkaba, porque são 2 tetraedros sobrepostos, um apontando para cima, o outro apontando para baixo. Diferente do octaedro, que eles se conectam na base, esses 2 eles se conectam ao centro das suas formas geométricas. Por isso que eles formam essa estrela, né? Agora passa para o GIF que Tem uma estava. representação do masculino e do feminino aí também, né? Ia falar isso agora, é exatamente isso. É exatamente isso. É uma representação do masculino e do feminino. Né? E vocês podem observar por esse GIF que eles giram cada um em um sentido. Um vai girando para a esquerda, o outro vai girando para a direita. Né? E eles vão se complementando, né? E a partir dele nós temos uma forma planificada que eu não cheguei a colocar aqui em imagem, mas que eu acho que vocês conhecem também, que é a estrela de Davi, né? Que é justamente a estrela de 6 pontas. Ela vem justamente, né, de uma planificação dessa mercado. Existem conceitos, né, sagrados e culturais mais amplos em torno desses 2 símbolos, né, do Merkaba, e, do, e da estrela de Davi, mas como a gente vai falar de mais coisa, vamos, vamos seguir adiante. Vocês podem estar pesquisando mais a respeito, né? Deixa eu só aproveitar e falar um desses conceitos, né, que atualmente, né, está muito sendo bastante Usual. trabalhado. Assim, está se trazendo mais clareza sobre isso, né? Que esse é o nosso veículo interdimensional. Exato. É através
dessa forma geométrica, quando a gente se conecta com ela, é que a gente consegue acessar e transitar por outras dimensões. Além disso, tem também o conceito também de, não só de transitar entre as dimensões, mas nos remete também à proteção, né? A escudos de proteção, digamos assim, quando a gente faz, nos colocamos dentro do Merkaba, né? Do nosso Merkaba. Então, as duas coisas estão muito hoje em voga, está muito mais discutido do que nunca, mas principalmente esse aí, né? Agora, voltando um pouco, né, às formas mais simplificadas para a gente poder reextrapolar, né, a partir da flor da vida, que já foi falado, mas também do Phi, que é a projeção áurea, né, algumas pessoas chamam de proporção áurea, de espiral áurea, né, os gregos deram o nome de Phi, né, e ela apresenta dentro desses quadradinhos, né, que são mostrados aqui, a sequência de Fibonacci, que algumas pessoas conhecem, né, ela representa um padrão, né, que aparentemente é assimétrico, mas que em si se revela uma simetria, um padrão organizacional, né, que é muito refletido na nossa natureza, né? Eu peguei essa imagem secundária que tem aí e extrapolei ela, né, alinhei elas para a gente poder ver, né, como ela se manifesta de uma maneira mais ampla, né? A gente tem, né, o exemplo mais comum é a concha do Nautilus, que é um molusco que tem exatamente esse padrão. Quando a gente vai para as sementes de girassol dentro do miolo da flor, as sementes também se organizam seguindo esse padrão. A gente tem muitas flores, Até né? constelações também, né? Sim, é, Galáxias. para vocês terem uma ideia, a própria simetria do nosso corpo segue essa lógica. Da Vinci, que é um pintor famosíssimo, né, da Renascença, ele utilizava o conceito da espiral áurea para trabalhar a proporção nas pinturas dele. Aí é possível você ver, tem diversos estudos que falam sobre a forma como, né, ele utilizava toda essa ideia que aparentemente é simples para gerenciar aquilo que ele pintava e trazer um equilíbrio, uma perfeição visual. E aqui essa extrapolação é justamente para a gente observar que isso se reflete do micro ao macro. As galáxias, né? As galáxias elas seguem essa forma de espiral. Os braços da Via Láctea, que é a galáxia que nós vivemos, elas têm esse padrão de espiral, né? Então, do micro ao macro, eles seguem esse padrão. E extrapolando ainda mais, se eu colocasse ainda mais um pouco isso aí, tipo, se eu dobrasse ainda essa última imagem, né, a gente chega ao Taurus. O Taurus eu não conheço, não. O O Taurus foi Taurus, a imagem que eu não consegui trazer. Deixa eu ver se eu consigo. deixa eu ver aqui. Eu mandei um GIF e um vídeo lá no Foi, grupo. ele não conseguiu abrir para colocar aqui. Tem imagens embaixo, viu? Ah, não. Então, Já tá. assim, Taurus, eu vou dar uma
descrever um pouco sobre a questão do Taurus. É um outro padrão que está presente na vida de maneira absurda. A flor da vida, quando a gente extrapola ela para um nível em 3 dimensões, né, a gente chega ao Taurus. A espiral Φ também, nós chegamos a esse miolo do Taurus. Imagine uma rosquinha. Sabe uma rosquinha com aquele furo no centro? Ou uma maçã cortada no meio, que a gente vê aquela reentrância que tem na maçã? É esse formato que é o formato do Taurus, né? E ele é o formato de todos os campos energéticos do universo. É a forma como o campo eletromagnético da Terra se faz, é a forma como o campo eletromagnético do nosso Sol se faz, é a forma como os nossos campos eletromagnéticos de tudo que existe. Inclusive, eu vi uns estudos, né? Pesquisando nas redes sociais, eu encontrei um estudo de um químico que tenta provar que a verdadeira estrutura atômica segue o formato de um torus, que é justamente essa espiral no centro que acumula a energia do núcleo, né? E as camadas desse torus, porque ele também pode ser em camadas que nem uma cebola, que formam o, o que a gente conhece como eletrosfera, as camadas da eletrosfera, né? Onde os blocos de energia dos elétrons ficam organizados. E assim, para mim faz muito sentido. Eu fiquei fascinado quando eu comecei a ver. Eu sempre gostei muito, né, de química, principalmente, de biologia. Então, eu acho que faz muito sentido, ainda que não tenha sido comprovado, absolutamente comprovado, mas recentemente, dentro das imagens feitas de um átomo de hidrogênio, né, a gente tem uma impressão visual muito parecida com isso, né? Não sei. É isso aí mesmo. É esse aí mesmo. É interessante, é interessante a gente chamar a atenção que o Taurus humano, ele se faz a partir do espaço do coração. E ele abre para fora até uma certa distância e ele retorna por baixo, chegando ao nosso coração. Isso em infinitos, infinitos, digamos, fios de pura energia e frequência. Né? Então Não a gente só assim, chama muito isso, sim. diga, conclua a ideia. A gente chama isso do nosso campo de energia, né? Nosso campo toroidal. Pronto, pode falar. O chakra cardíaco, né, ele seria o núcleo central do tórax, né? Aquele ponto ali onde a rosquinha de cima, tá vendo, se encontra. Mas o alinhamento dos nossos chakras principais, né, ele vem exatamente a partir do miolo desse tórax. Todos os nossos 7 chakras passam pelo núcleo desse tórax, né? São 2 espirais, uma ascendente e a outra descendente. E nessa espiral é que se encontram os nossos 7 chakras, né? E que toda essa energia vai se expandindo. Por isso que quando a gente fala, né, de conectar com a energia, de receber a energia, nós recebemos a energia pelo coronário e pelo básico, principalmente, que são os pontos mais frágeis, entre aspas, do nosso campo. São os pontos mais abertos, que têm menos influência da nossa própria energia, estão mais aptos a receber uma energia de fora, por assim dizer. Talvez porque ele tenha apenas um vórtice.
Isso são dois vórtices, um para cima e o outro para Um baixo. para cima e um para baixo, sendo que os outros chakras apresentam vórtices tanto para frente quanto para trás, né? Os Aí outros, são, só o aí também básico e o são coronário outros toros. que apresentam um vórtice apenas, certo? Tem alguma Isso, correlação? exatamente isso. É exatamente isso. O vórtice do coronário e o vórtice do básico formam um tórus. Quando a gente vai para o frontal, existe um mini tórus ali, né? Com um vórtice para frente e outro para trás. A mesma coisa para o laríngeo, né? A mesma coisa para o cardíaco, a mesma coisa para o Plexo solar plexo solar, e para umbilical. o Umbilical, sacral. sacral. Não, sacral é o básico, é o esplênico, que é o segundo chakra. Algumas pessoas chamam de umbilical, outras. Porque tem muitas divergências. Tem pessoas que chamam o básico de sacral, tem pessoas que chamam o esplênico de sacral. Tem pessoas que chamam o do plexo solar de umbilical, tem pessoas que chamam o esplênico de umbilical, porque ele fica no meio do caminho, né? Sim, Mas por isso que eu prefiro usar o termo esplênico para o segundo chakra, porque ele é, né, sem derivações. certo. Então a gente tem toda essa estrutura, né, dentro do nosso corpo de múltiplas formas, né, como eu estava falando. Só que assim, vocês já ouviram falar na aurora boreal? Sim. Né? Por que que a aurora boreal ela ocorre nos extremos do nosso planeta? Porque é justamente aonde essa região, né, é mais campo eletromagnético da Terra é mais fragilizado. Então, você tem essa energia. Como falar que o olho do furacão é o lugar mais calmo dentro de um furacão. O centro é justamente aonde ele não tem uma energia, e por isso a energia consegue passar por aquela região. Né? Como que a gente fala, né, que os nossos chakras funcionam como um cano, né, onde corre toda a energia. Então, é através desse torus, dessa parte aí que vão fluindo, né? Tanto que flui e vai fazendo o equilíbrio desses chakras. É muito bonito isso aí que você falou. Agora, Pois é só um para. túnel, né? Ali se forma um túnel, um canal, onde tanto flui para cima quanto para baixo. A energia se movimenta dentro daquele canal em todas as direções, não só nem para cima e para baixo, né? Se movimenta em todas as direções. Muito bem. Exatamente. Então, assim, todos esses símbolos, né, eles podem ser utilizados para nos auxiliar em nossos processos. Como a gente já está, acho que já estou passando um pouco do tempo aí para a meditação de Lena, eu vou só mostrar rapidamente mais dois símbolos, né, que eu não vou falar exatamente sobre eles muito longamente, mas para vocês perceberem que a geometria ela não se limita, né, à simplicidade ou à complexidade. Ela pode ter as duas coisas ou pode ficar dando no meio do caminho. Né? A gente tem um yantra hindu que ele é muito conhecido por muita gente, não sei se por todo mundo, mas né, que é o Sri Yantra, que é justamente a representação do masculino e do feminino, assim como a Merkaba, né, são os triângulos para cima e para baixo. Ele ele representa a união do masculino Shiva com o feminino Shakti. Então, assim, ele tem um grande poder de conexão nesses processos que envolvem a cura do masculino e do feminino, né? A Deixa eu, conexão. deixa eu só aproveitar para fazer mais uma observação, né? É, é engraçado perceber que também é uma grande representação nas geometrias
as pétalas, né? A gente vê aí as pétalas, os chakras os nossos 7 principais chakras também são representados pelas quantidades de pétalas, que eles possuem na sua representação. E a flor da vida, a semente da vida, também tem ali a figura das pétalas, né, como o Silvano falou, né, da interseção. Então, esse também é uma grande egrégora de conhecimento e de sabedoria, né, as pétalas também fazem parte aí Inclusive, quando o Silvano trouxe a extrapolação do Fi, eu vi muito claramente uma rosa, né? A gente vê a distribuição das pétalas da rosa seguindo aquela sequência ali de perfeição, de harmonia. E o interessante que eu achei disso tudo, Lena, embora eu seja muito leiga nessa parte de estudo, e que eu estou aprendendo muito aqui, como todos os outros, você vê que culturas diferentes, em séculos diferentes, trataram-se de uma mesma coisa que é o invisível universal, né? Só você vê que aí o Siri Yantra você já vê que já vem lá da parte das culturas. São dos hindus. Orientais. Isso. E já temos lá, desde de Platão, lá para trás, já estudos sobre isso. Vemos também, inclusive na arte, como você trouxe aí, né, do grande artista aí que trouxe. Então, é muito interessante, porque nós não estamos falando aqui de coisas que são imateriais, que estão só espirituais. São científicas, são provados cientificamente, existe dentro da ciência, da arquitetura, da espiritualidade, existe todo esse estudo baseado nessas formas geométricas, né, que trazem para a gente um conhecimento intrínseco assim, muito, muito profundo, né, que são através delas que a gente começa o autoconhecimento, assim, né, a introspecção disso dentro de nós. Se a gente analisar, né, observar que todo esse conhecimento ele vem, né, tanto da reflexão quanto da observação, independente de que lugar do mundo a pessoa que fez a descoberta estava, né, ela estava observando a natureza, a criação divina. Elas chegaram às mesmas conclusões porque todas as informações já estavam ali à plena vista, né? Observando a própria natureza, a forma como ela se comporta. As pétalas, por exemplo, a flor de lótus, ela tem esse imenso significado, né? Muito antes da gente se dar conta de que a organização das suas pétalas também segue essa proporção áurea que a gente estava falando, que as pétalas de rosa também seguem. Então, ainda que a gente não soubesse dos detalhes mais intrínsecos, né, a nossa consciência conseguia perceber a perfeição divina na criação ali. Que lindo. Né? E a partir disso, a gente busca uma compreensão maior e maior e maior disso. E aí é que a ciência vem se manifestando, né? A partir de querer compreender cada vez mais o dom da criação. Né? Então, só para fechar, né? O cubo de Metatron, Esse é o... que é um símbolo também que muita gente conhece, que tem para muitas pessoas tem uma conexão muito forte, né? Dentro dele estão todos os sólidos platônicos que a gente falou, está a Merkabah, né? E mais ainda, né? Então, assim, eu acho que não dá para a gente esmiuçar muito sobre ele. É mais fácil a gente contemplar e observar essa perfeição que é a estrutura.
não? Sim, eu posso ousar um pouquinho mais? Me fala um pouquinho do cubo de Metatron. Eu tenho uma curiosidade assim de como ele age, como a gente utiliza o cubo de Metatron assim dentro do que a gente trabalha, do que a gente estuda hoje. O cubo de Metatron, ele é uma estrutura que contém os 13 círculos da flor da vida, unidos por linhas retas, revelando todos os sólidos platônicos. Ele é ligado ao arcanjo Metatron, que é Sim, considerado o escriba da criação, né? Aquele que registra tudo. Se existe algo que nós possamos associar ao cubo de Metatron, talvez seja a caixa, a grande biblioteca de luz que registra todo o conhecimento de tudo que foi, de tudo que é, de tudo que vai ser, né? Através das infinitas possibilidades, através das infinitas frequências. Então, é uma ferramenta poderosíssima de manifestação, de ativação de ordem, de clareza mental, de limpeza de bloqueios, de manifestação em nossas vidas. Nos conectar ao cubo de Metatron é buscar sabedoria, é buscar conhecimento, é buscar libertação de muitas coisas dentro de nós que não nos servem mais. Entender o que aqueles aprendizados queriam trazer para nós, né? E ajudar a limpar nossos caminhos mesmo. Eu acho que num contexto mais amplo e resumido, eu acho que seria isso que dá para falar sobre ele. A gente pode utilizar visualizando o cubo ao redor do nosso corpo, né, como um campo protetor de luz, né? E a gente recebe em muitas terapias, né, muitas técnicas que os canalizadores recebem, né, a gente recebe esse símbolo, né, para harmonização. Ele geralmente é colocado em ambientes para elevar energia, né, e é por isso que a gente pode ancorar ele no nosso campo. Eu já recebi o cubo de Metatron para alguns trabalhos com os pleiadianos, onde a gente tinha esse cubo, uma plataforma imensa. Eu acho que era. Não me lembro mais o nome do nosso trabalho, mas a gente tinha uma plataforma com este cubo no chão imensa, né, era quase o quarto inteiro, onde a gente ancorava no centro, né, uma vela de 21 dias com uma jarra com água e um cristal mestre, e nas pontas a gente colocava outros cristais, e cada pessoa que participava do trabalho tinha o seu cristal que lhe representava desse cubo, né, formando essas linhas. Foi um trabalho muito bonito, que a gente fez de 12 semanas, acho que já tem uns 2 anos que a gente fez esse trabalho. Então, é muito forte o cubo do Metatron. E ele é muito utilizado. Não, não é esse não. Não? Não. Foi um trabalho mais antigo. A gente não criou uma plataforma dessa forma, a gente fez uma plataforma no chão na minha casa, na outra casa. Estava lá no francês. Lembra, Lena? Lembra, sim. Eu já recebi, por isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando, porque durante atendimentos eu já senti colocando isso no centro das pessoas, para equilíbrio, no cardíaco, ou às vezes no estômago, entendeu? E ele ali, ele circulando ali, subindo e descendo. É importante também observar que isso que a gente está vendo aqui na tela é uma versão simplificada do cubo, é uma versão planificada. Isso é um objeto em 3D. Aquilo que a gente está vendo como círculo são esferas. O que a gente está vendo como um hexágono é um cubo mesmo, por isso que se chama cubo de Metatron, né? Então é bom a gente analisar cada um desses símbolos, cada um desses pontos dele,
né, com bastante calma para poder perceber os sólidos platônicos dentro deles, né? E quando nós formos mentalizar isso no nosso campo energético em volta de nós possamos observar cada um desses sólidos, perceber que isso é uma grande extensão da Merkabah. É um complemento, assim como vocês estavam falando, que a Merkabah nos permite fazer, né, as viagens, acessar. Isso é uma versão, digamos assim, mais completa, que vai além, que extrapola o conceito da Merkabah em nosso campo. Então, nós podemos sim nos conectar também a essa energia mais completa. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de usar só a Merkabah. Não, a gente pode utilizar só a Merkabah também. Mas aí tem a Merkabah e tem muito mais. Tá certo. É, Obrigada. assim, antes de começar a meditação, só trazer um pouco de clareza de por que é importante a gente entender as geometrias sagradas, né? E para que elas servem, quais são os usos dela no novo humano, né? Como, por que esse conhecimento está surgindo tão recorrentemente e das mais variadas formas, né? Primeiro porque é tudo que há, né? Como eu já falei no começo, hoje toda a realidade que a gente conhece, ela é formada pela geometria sagrada, né? E aqui vale dizer que, inclusive, hoje a gente ainda tem uma visão limitada dessas geometrias sagradas, né? Isso que a gente está trazendo e que está sendo amplamente discutido é apenas parte da percepção que hoje conseguimos alcançar. Sim. Muito mais além disso existe, que a gente, com a nossa mente humana, ainda não consegue compreender. Ou talvez não consiga nem Isso, explicar, né, Helena? sim. Independentemente disso, é importante que a gente traga esse conhecimento teórico, digamos assim, né, teórico, porque não é só teórico, à medida que a gente está aqui falando as palavras e visualizando esses símbolos e falando dos números, ativações estão ocorrendo no nosso campo, né? Nós estamos sendo trabalhados. Então, esse conhecimento teórico serve também para a gente ter um acesso ao referencial, para a gente conseguir, às vezes, traduzir o que a energia, o que a vibração, o que a frequência está trazendo, né? Ou para a gente conseguir colocar na realidade a intenção que a gente está trabalhando. Então, a gente compreender tudo isso que está por trás da geometria sagrada serve como ferramenta para a nossa ascensão, para a nossa expansão, né? Independente da teoria em si, elas se complementam, mas elas vão muito além disso. E aí a meditação que eu já gravei hoje, né, vai fazer uma viagem um pouco na geometria sem trazer muito a teoria. Mas, assim, qual é o uso da geometria hoje? Além dessa expansão sensorial, perceptiva, que a gente já está trazendo e falando e atuando nas meditações, a gente tem, por exemplo, plataformas energéticas, né? A gente tem ferramentas de ativação, mesas que trabalham com geometria. A gente tem grades, a gente fala muito da grade, da malha planetária, que formam imensas geometrias, né? Se a gente for analisar malha planetária, se a gente fosse desenhar e planificar, como o Silvano estava falando, a malha planetária, a gente veria imensas geometrias. Exato, os cristais trazem a geometria, né? E a gente pode trabalhar em plataformas energéticas e grades com cristais, por exemplo. Tem muitos trabalhos que terapeutas hoje desenvolvem que usam os cristais, né? A gente tem o Puja, que é uma tecnologia pleiadiana, por exemplo, né, em que você organiza os cristais ali segundo uma geometria, uma organização geométrica, porque tudo isso envolve também o conceito que eu já falei antes, né, da harmonia, do equilíbrio, do espelhamento, da simetria, né, que cada um tem o seu propósito específico, mas sempre permeia por esse caminho, né? E aí eu não vou me alongar mais, porque a gente já está aí bastante passada, a gente ainda tem aí a meditação.
Mas queria trazer um pouco de clareza sobre isso, para não ficar também a impressão de que a gente está falando apenas por falar o que está na moda ou algo assim, entendeu? É trazer também a compreensão de o quanto isso pode ser contribuição para cada um. Com certeza. Resta saber se as pessoas têm tempo para meditação, que essa meditação vai levar mais ou menos uns 20 minutos. Isso. Como é que é para você, Yara? Não, vamos fazer. Quem quiser, quem não puder continuar conosco, que venha assistir depois em outro horário, mas é importante a gente Exatamente. concluir aqui com. Eu tenho certeza que será de muita contribuição para todos aqueles que estão aqui conosco. Suavemente Bora os lá. olhos, respirem fundo. Tá indo, viu, gente? A internet que tá lenta. Eu achei que eu que tinha congelado. Tá precisando carregar, fazer algum carregamento. Gente, incrível, mas minha água está muito, muito, muito fluidificada. É uma loucura. Hoje as raias da energia estão muito fortes, né? A gente tem um super portal aí acontecendo. Nossa, demais. Convido vocês a encontrarem uma posição confortável, sentados ou deitados, com a coluna ereta, mas sem tensão. Fechem suavemente os olhos, respirem fundo, inspirando paz, expirando qualquer agitação do dia. A cada respiração, permita que seu corpo relaxe mais e mais. A mente se aquiete e sua atenção se volte para dentro. Agora, visualize à sua frente, em meio a um espaço infinito e escuro, um único e minúsculo ponto de luz. Este é o começo de tudo, a singularidade, a promessa de todo o potencial. Sinta a quietude e o poder contido neste ponto. Observe esse ponto começar a se mover. Ele desliza suavemente pelo espaço, deixando um rastro de luz, criando uma linha reta. A linha é a intenção, a direção, o caminho. Agora,
Veja esta linha se curvar com graça, formando um círculo perfeito ao redor do ponto original. O círculo é a unidade, a totalidade, o ciclo infinito da vida. Sinta a proteção e a harmonia desta forma. Agora, perceba que o ponto continua se movendo e que quando você desloca a atenção, como se observasse esse movimento pela lateral, o círculo ganha forma de espiral. O ponto se move constantemente, criando outros círculos que não se separam. A esta camada de percepção, compreendemos o tempo como um contínuo movimento do fluxo. Sinta a fluidez, a harmonia, a beleza de estar em movimento. Agora, voltamos nossa atenção novamente para onde víamos o círculo. Adicionamos novamente a intenção e o ponto muda sua trajetória, criando um novo círculo que permanece conectado ao anterior. Temos agora o símbolo da divisão, da polaridade, o masculino e o feminino, a luz e a sombra. E no espaço onde as duas circunferências se encontram, nasce o portal da criação. A partir deste portal, mais círculos de luz começam a brotar, se entrelaçando perfeitamente, um a um, formando a semente da vida. E que se expande mais uma camada de círculos, estruturando a flor da vida. Veja essa matriz de luz se expandindo à sua frente. Ela é a planta baixa da criação, o padrão que conecta tudo o que existe. Sinta essa geometria pulsando com energia vital. Olhe para si mesmo. Veja como a flor da vida é o campo de energia que emana do seu coração. Veja como a sua estrutura óssea segue princípios geométricos perfeitos. Seu DNA, uma espiral divina, uma geometria sagrada em movimento. Você não está apenas vendo a geometria, você é a geometria sagrada.
Sinta essa arquitetura divina em cada célula do seu ser. Você é um universo em miniatura, perfeitamente desenhado, uma expressão única da consciência universal. Essa mesma geometria que te compõe as estrelas, as plantas, os sons e a luz. Tudo está interligado por essa teia invisível e perfeita. Agora, respire fundo mais uma vez, trazendo toda a sua atenção para o centro do seu peito, para o espaço sagrado do seu coração. Este é o seu ponto zero, o ponto de silêncio e potencial infinito, a partir do qual sua realidade se manifesta. Sinta a paz que reside neste centro. A partir deste ponto, sinta uma intenção nascendo, uma linha de pura luz e consciência que se projeta de você para o mundo. Esta linha não é rígida, ela é fluida, ela dança, ela se curva, ela explora. Sinta como sua percepção pode viajar através desta linha, tocando o que está perto e o que está longe. Agora, permita que essa linha de consciência se expanda em todas as direções ao mesmo tempo, formando uma esfera de luz ao seu redor. Este é o seu espaço pessoal, o seu campo de percepção. Sinta as bordas desta esfera. Ela é pequena ou grande. Sinta a energia pulsando dentro dela. Esta é a primeira camada da sua arquitetura. Este é o seu universo conhecido. Mas o novo humano sabe que as fronteiras são apenas percepções. Respire fundo e, ao expirar, sinta sua esfera de consciência se expandir. Ela cresce, atravessando as paredes do cômodo onde você está. Ela continua a se expandir, envolvendo sua cidade, seu país, o planeta inteiro. Sinta por um instante o planeta Terra pulsando dentro da sua consciência. Você não está no mundo. O mundo
está em você. Sua percepção não para. Ela se expande além da Terra, abraçando a Lua, o Sol, todo o sistema solar. Você se torna o próprio espaço, e os planetas são geometrias sagradas dançando dentro do seu campo de consciência. Sinta a harmonia, a música das esferas. Neste estado de consciência expandida, você percebe a arquitetura universal, não com a mente, mas com o sentir. Você percebe a teia de luz que conecta tudo e todos. Os padrões, as matrizes de energia, a flor da vida pulsando como o tecido do próprio universo. Você não está mais observando a geometria. Você está vivendo como a geometria. Este é o estado de ser do novo humano, uma consciência que não se limita pelo corpo físico, mas que se reconhece como o campo unificado, uma arquitetura interna que espelha a arquitetura do cosmos. Sinta a liberdade, a paz e o poder criativo que existem nesse espaço de percepção ilimitada. Você é o arquiteto da sua realidade. A partir deste espaço de pura consciência, você pode desenhar novas possibilidades, manifestar novas linhas de tempo, construir uma nova versão de si mesmo, alinhada com a harmonia universal. Agora, gentilmente, comece a trazer sua consciência de volta, mas não a encolha. Traga toda essa vastidão com você. Sinta a consciência do universo se ancorando novamente no seu centro, no seu coração. Você não está voltando a ser pequeno, está integrando o infinito no seu centro finito. Sinta a solidez do seu corpo, mas também a fluidez da sua consciência expandida. Respire fundo, sentindo-se completo, integrado e desperto para a sua verdadeira arquitetura. Sinta a perfeição da sua própria forma, a arquitetura do seu ser. Agradeça por essa estrutura que te permite viver, sentir e criar.
Quando estiver pronto, abra seus olhos, trazendo essa nova percepção para o aqui e agora. Mexa suavemente os dedos dos pés e das mãos e respire fundo mais uma vez, sentindo-se renovado e integrado. Gratidão, Laína. Gente, a minha imagem continua travada. Tá sem Yara, som. você está sem som. A gente vai ficando aqui, então, nessa vibração maravilhosa, tendo o universo todo dentro de nós. Gratidão, Silvano, Lena. Gratidão também. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima noite.